Olá! Hoje a gente vai mergulhar nas ideias de um livro incrível da Camilla Hollands. É um livro que basicamente vira de cabeça para baixo tudo que a gente pensava sobre ansiedade, falta de foco, sabe? Aquele cansaço mental. E se a resposta para tudo isso não estivesse na nossa cabeça, mas em um lugar que a gente nem imagina? Vamos juntos descobrir essa conexão? Então vamos começar com essa provocação. Pensa bem, ansiedade, dificuldade de se concentrar, o tal do brain fog são queixas super comuns hoje em dia, né? E a gente sempre olha para o cérebro tentando achar a solução lá. Mas e se a gente estiver procurando no lugar errado? E se o ponto de partida de tudo isso for o nosso intestino? E é aqui que a coisa fica fascinante. A ideia principal do livro é de que a gente não tem um, mas dois cérebros. Pois é, o segundo, que fica no nosso intestino, é o chamado sistema nervoso entérico. E ele tem um poder e uma autonomia que, olha, a ciência só agora está começando a entender de verdade. Isso, gente, não é uma metáfora, não é força de expressão. O intestino é literalmente um cérebro. Ele tem uma rede própria de neurônios, ele sente, ele guarda memórias, ele aprende e o mais impressionante de tudo, ele é tão independente que conseguiria, na teoria, funcionar sem o cérebro da cabeça. O contrário já não é verdade. É impressionante, né? E olha só como isso muda tudo. A gente sempre pensou que o cérebro era o chefão, dando ordens para todo mundo, inclusive para o intestino. Mas a ciência mostra que a via é outra. Cerca de 90% da comunicação que passa pelo nervo vago, que é tipo a principal autoestrada de informação entre os dois, vai de baixo para cima. Ou seja, é o intestino falando com o cérebro e não o contrário. O nosso intestino tem muito mais a dizer para a nossa cabeça do que a gente imagina. Ok, então se o intestino é esse segundo cérebro todo-poderoso, quem é que vive lá? Chegou a hora da gente conhecer os moradores desse universo, a nossa microbiota. Pensa nela como um ecossistema gigantesco que vive dentro da gente e que, como vamos ver, ajuda a definir quem nós somos. E para ter uma ideia do tamanho desse ecossistema, se liga nesse número. Para cada célula humana do nosso corpo, a gente tem umas 10 células de micróbios. É isso mesmo. Em número de células, nós somos mais bactérias do que humanos. É uma ideia que muda completamente a nossa noção do que é ser um indivíduo, né? E essa população toda não é levinha, não. Se a gente juntasse todas as bactérias do nosso corpo, elas poderiam pesar até 2 quilos. É como se a gente carregasse um órgão a mais, um órgão superativo trabalhando o tempo todo dentro da gente. E dentro desse ecossistema rola uma batalha constante. De um lado tem o time do bem, nossos aliados. São as bactérias boas que nos ajudam a produzir vitaminas, a treinar nosso sistema de defesa. Do outro lado tem o time do mal, os inimigos, que adoram açúcar e comida processada e que, quando crescem demais, causam inflamação. O grande segredo da saúde é manter o equilíbrio entre essas duas forças. E quando o time do mal começa a ganhar o jogo, quando esse equilíbrio se perde, a gente tem o que a ciência chama de disbiose. Guarda bem esse nome. A disbiose é o começo de uma inflamação silenciosa, crônica, que está por trás de uma lista enorme de problemas de saúde, desde a digestão até a nossa saúde mental. Beleza, então o problema é o desequilíbrio. Mas e a solução? A boa notícia é que a solução está literalmente no nosso prato. É aqui que a gente entra na parte prática. A comida deixa de ser só sobre calorias e passa a ser a nossa principal ferramenta para cuidar desse nosso mundo interior. Para fortalecer o time dos aliados, a gente precisa dar a comida que eles gostam. Primeiro, os pré-bióticos, que são as fibras, a comidinha preferida deles. Depois, os probióticos, que são os soldadinhos do bem em si, que a gente encontra nos alimentos fermentados. Gorduras boas e polifenóis também são fundamentais para manter essa tropa de elite forte e feliz. E, ao mesmo tempo, é crucial parar de alimentar os inimigos. O açúcar é o superalimento das bactérias ruins. É o que faz elas crescerem sem controle. O trigo moderno, os processados cheios de aditivos e até a água da torneira com cloro podem funcionar como uma bomba atômica nesse ecossistema, matando todo mundo, tanto as bactérias boas quanto as ruins. Então, a estratégia prática se resume a esses 3 passos, simples, mas super poderosos. Primeiro, colocar mais fibras no prato para alimentar a galera do bem. Segundo, incluir alimentos fermentados para aumentar o exército de bactérias boas. E terceiro, e talvez o mais importante, cortar o suprimento dos inimigos, principalmente açúcar e processados. Agora a gente vai conectar os pontos. O que acontece lá no intestino e o que a gente sente aqui na cabeça. Sabe aquela expressão, sentir um frio na barriga ou um nó no estômago? Pois é, elas são muito mais literais do que a gente pensa. O nosso humor é em grande parte fabricado lá embaixo.
Olha, esse gráfico aqui é de cair o queixo. A serotonina, que é o famoso neurotransmissor da felicidade, do bem-estar, 90% dela é produzida no intestino. E a dopamina, que está ligada à motivação, ao prazer, metade dela também é feita lá. Isso quer dizer que a grande farmácia que regula o nosso humor fica, na verdade, na nossa barriga. É aqui que a gente entende a ligação direta com o problema. Quando o intestino está em disbiose, a barreira de proteção dele fica meio furada. E aí toxinas de bactérias ruins, chamadas LPS, conseguem escapar para a corrente sanguínea. O nosso sistema de defesa enlouquece, achando que está sendo invadido, e isso gera uma inflamação no corpo todo. E um corpo inflamado leva invariavelmente a um cérebro inflamado. Hoje, a ciência já liga esse estado diretamente à depressão. Mas a importância disso tudo vai muito além do humor do dia a dia. Essa conexão intestino-cérebro está mudando completamente o jeito que a gente olha para algumas das doenças neurológicas mais sérias do nosso tempo. Dá uma olhada nessa hipótese sobre a doença de Parkinson. A teoria é que ela não começaria no cérebro, mas sim no intestino, muitos e muitos anos antes dos primeiros sintomas aparecerem. A inflamação começaria ali, no segundo cérebro, e subiria lentamente pelo nervo vago, como se fosse um pavio, até chegar na cabeça. Se isso estiver certo, a prevenção do Parkinson começa na nossa alimentação. E não é só o Parkinson, não. Outras doenças neurológicas muito sérias, como Alzheimer e esclerose múltipla, também estão sendo pesquisadas por esse ângulo. A inflamação crônica que começa no intestino parece ser um fator comum, o que abre um caminho totalmente novo para a pesquisa e, quem sabe, para o tratamento. No final das contas, a grande lição que fica é uma mudança de perspectiva sobre nós mesmos. A gente deixa de se ver como um indivíduo isolado e passa a se entender como um superorganismo, uma comunidade que anda por aí. A nossa saúde não depende de lutar contra os micróbios, mas de viver em harmonia com eles. É pura simbiose. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Se o nosso corpo é um planeta, um ecossistema cheio de vida, a pergunta que fica é: com as nossas escolhas de todo dia, que tipo de guardiões nós estamos sendo desse nosso planeta interior? A resposta para essa pergunta pode literalmente definir o futuro da nossa saúde.